Estava falando pra vocês sobre essa cliente, né? E antes que me perguntem, ela deu autorização pra poder trazer a história dela, pra poder trazer um pouco mais de clareza aqui pra vocês, usando o exemplo dela. E ela tá passando por essa dificuldade aí no relacionamento, ela já tem algum tempo que esse relacionamento tá muito conflituoso, que ela sabe que ele tá fazendo mal pra ela, mas ela não consegue sair dessa relação. E no caso dela, ela tem um agravante, que é o fato de ter um filho. E quantas pessoas eu já não atendi que me disseram a mesma coisa? Eu tenho desejo de sair dessa relação, no entanto, eu tenho um filho com ele. E aí o que eu quero que você entenda é que, tendo filho ou não, a tendência da pessoa que sofre com dependência emocional é justamente se anular, é se tornar a extensão da outra pessoa, como a gente já falou no vídeo anterior, né? Então, quando ela faz isso, esses conflitos emocionais que vão ser gerados dentro dela vão bagunçar a vida dela, vai deixar ela extremamente frustrada. E aí, se ela tem filho, qual que é a tendência dela fazer nesse caso? Justamente descontar essa frustração de alguma forma no filho. Essa é a tendência, tá? Não significa que vai acontecer em 100% dos casos, mas na maioria dos casos a gente sabe o que acontece. A mãe acaba externalizando a frustração dela com a vida dela nessa criança, descontando nessa criança. E aí é briga, é coro, é castigo demais, é grito demais. Além disso, essa criança, ela vai ver esse conflito dessa relação, que é constante. E aí eu te pergunto, será que realmente esse ambiente onde essa criança está sendo criada é o melhor lugar para ela? Será que realmente você pode utilizar essa criança como uma desculpa para poder continuar dentro dessa relação? Ah, Scarlett, mas a minha dependência emocional não tem filhos, ou às vezes não é com um relacionamento amoroso, a dependência emocional é com meu pai ou é com a minha mãe. Como que eu faço nesse caso? Tem um laço sanguíneo. Vocês já vão entender no passo a passo. O que eu quero que vocês percebam nesse primeiro momento é o seguinte: lembra que a dor de tirar essa pessoa da nossa vida, né, por conta da dependência emocional, ela é similar naquela dor da separação que a gente teve ali com a nossa mãe lá quando a gente era bebê. E é uma dor que ela foi bem forte na vida de todos nós. Automaticamente, a gente vai tender a criar desculpas para não quebrar esse elo, para não quebrar esse ciclo, para não quebrar esse vínculo. Ou às vezes até quebra o ciclo com uma pessoa, mas aí passa logo em seguida para outra. Quem não conhece aquela mulher que estava passando por um relacionamento com dependência emocional e aí ela se separa e ela vai encontrar outra pessoa cujo qual trata ela da mesma forma, por vezes é grosseiro, é ignorante, às vezes agressivo, e ela continua naquela relação. Todo mundo conhece algum caso assim, né? A pessoa, ela tem dificuldade de quebrar esse ciclo, porque antes de mais nada, lembra que eu falei com vocês que independente de você ter filho ou não, independente dessa dependência emocional, ela ser com o pai, ela ser com a mãe, ela ser com quem for, às vezes até com irmãos, tá? Eu já atendi pessoas que tinham dependência emocional da cuidadora com irmãos. A gente tem 5 tipos de dependência emocional, só fazendo um adendo aqui, tá? Só abrindo as aspas aqui. A gente tem 5 tipos de dependência emocional. Eu explico todas elas direitinho dentro do treinamento Mulher Rara. Mas, às vezes, quando a gente tem dependência emocional do cuidador, ela se estende para outras pessoas para além dos nossos pais e do nosso relacionamento amoroso, tá bom? Fecha aspas, vamos voltar. A gente tende a criar desculpas para se manter nesse ciclo. Até mesmo porque, gente, o que acontece? Quando a gente sofre, né, com esse vazio, com essa falta, geralmente não é uma dor que a gente está passando só nesse relacionamento, só há um mês, só há um ano, só há 5 anos. Não, é uma dor que a gente já traz com a gente há muitos anos. E ela automaticamente gerou outros problemas nos seus relacionamentos. Às vezes não foi aquele relacionamento tóxico, aquele relacionamento abusivo, às vezes foi só um relacionamento de codependência, de dependência, na verdade, que fazia você literalmente achar que a sua felicidade estava na mão daquela outra pessoa, né? Então você ia guiando a sua vida
de acordo com o que aquela pessoa esperava de você. E aí, o que acontece nesse caso? O seu corpo, cada vez que você passa ali por aquele desafio, por uma tristeza, por uma frustração, e você fica repetindo aquilo dia após dia, você vê a pessoa às vezes te destratando, a pessoa não fazendo questão de você, a pessoa às vezes te humilhando, a pessoa às vezes sendo agressiva com você, você vai sofrendo com aquilo, você vai achando aquilo doído dentro de você. Cada vez que você tem esse sentimento, o seu corpo libera uma série de hormônios. Dia após dia tendo esse sentimento, o seu corpo literalmente vicia na química que essa dor libera no seu corpo. Percebe? Sem falar nisso, uma outra, né, também é uma desculpa, que eu ouço muito aqui, é quando as pessoas falam assim, mas ele é uma pessoa boa, ela é uma pessoa boa. Eu acredito em você. Realmente, todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E acredite, isso é o que eu mais ouço. Esses dias eu fiz um exemplo bem drástico para uma cliente aqui. E eu vou trazer ele para você também, porque eu quero que seja drástico mesmo. Eu quero que você perceba que sim, faz total sentido isso que você tá falando, mas isso não necessariamente pode te servir de desculpa. Um psicopata, às vezes, ele vai ser um ótimo vizinho, um ótimo filho, um ótimo tio. Percebe? E isso não anula o fato dele ser um psicopata. Os pedófilos, por exemplo, eles são excelentes com crianças. Eles são realmente excelentes com crianças. São pessoas amistosas, pessoas simpáticas. Tanto é que ele conquista a criança justamente através disso, né? Aquela simpatia e vem aqui no tio, toma aqui um docinho. Isso não anula o fato dele ser um pedófilo, percebe? Então eu acredito sim que a pessoa pela qual você é dependente emocional, ela tem um lado bom dela. Eu acredito realmente. Mas é como eu estava falando anteriormente. Você pode usar inúmeras desculpas e todas essas desculpas serão plausíveis. Mas você precisa de uma coisa para poder sair desse relacionamento. E é justamente o nosso segundo passo para poder abrir mão dessa dor do amor, dessa dependência emocional, que é o passo de tomar decisão. O que é isso, Scarlett? É bater o martelo e falar: cansei, eu não quero mais isso pra minha vida, eu vou fazer diferente. Mas às vezes você deve estar pensando assim, não sei se é o seu caso, pode ser o seu caso, como pode não ser. Mas Scarlett, é que eu sou dependente financeiramente. Eu te entendo, tá? E eu não tô te pedindo pra poder tomar ação agora. Não tô te pedindo, não tô falando pra você meter o pé na bunda dessa pessoa, tirar essa pessoa a qualquer custo da sua vida. Até porque tem formas muito mais inteligentes da gente fazer isso, formas que sejam boas também pra você, forma que não seja tão drástica pra você, tá bom? O que eu tô te falando aqui agora é: tome a sua decisão. O que você realmente quer? Você quer continuar nesse relacionamento? Ou você quer abrir mão dele? E não é falar da boca pra fora. Não é tipo falar, é que eu tô tentando. Não, você quer realmente? Se você quer, você vai fazer. Você não vai ficar tentando, você vai fazer. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Isso aí inclui um plano de ação. Mas em algum momento isso vai acontecer. Mas para que isso aconteça, você precisa de tomar a decisão. E quando eu falo para você tomar a decisão, às vezes você não precisa nem ter clareza do caminho que você vai percorrer. Mas eu falo pra você, tome a decisão. Porque quando você bate martelo e fala, cara, eu vou abrir mão disso, caminhos surgem na sua frente para que você abra mão dessa relação, para que você saia dessa relação da melhor forma possível. Coisas acontecem. Se é um relacionamento tóxico, às vezes, que você está vivendo, a outra pessoa passa a ter outros interesses, passa a não ficar mais tão em cima de você. Se é um outro tipo de relacionamento, você consegue ressignificar esse relacionamento, como, por exemplo, nos relacionamentos que é com mãe, que é com pai. Às vezes é até um relacionamento amoroso mesmo, onde a outra pessoa nem é tóxica. Às vezes a outra pessoa ela só não tá te dando o valor que você gostaria de ter, e isso tá te machucando muito. Dá pra poder restaurar essa relação. Sabe por quê? Porque quando você toma a decisão, até a outra pessoa, algo muda nela. Entende? Ela começa a te olhar com outros olhos, a te dar mais valor. Caminhos se abrem, possibilidades se abrem na sua vida, mas para isso você precisa de se tornar uma mulher decidida. Ok, esse é o primeiro passo. Dentro do nosso treinamento, Mulher Rara, lá também tem uma aula que fala só sobre decisão, que é justamente um dos nossos passos práticos para poder superar
diversos desafios que a gente tem na nossa vida, tá? Ou seja, na verdade, é um passo prático que ele vai fazer com que você conquiste qualquer coisa que você queira na sua vida. Nada na sua vida é construído sem antes passar por esse processo da decisão, do bater o martelo e falar, é isso que eu quero. E se você é essa mulher que já está decidida a abrir mão dessa relação de dependência emocional, seja com quem for, já comenta aqui embaixo. Decisão. Comenta bem grandão, sabe? Que é pra como se você estivesse mandando uma mensagem para o seu cérebro, como se fosse um contrato que você estivesse assinando com você mesma. E eu espero que você honre esse contrato. Antes que eu me esqueça, curta esse vídeo. Essa pequena ação que você vai ter aí, que não demora nem um segundo, vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, pessoas que também estão precisando de ouvir essa mensagem, pessoas que também estão precisando destravar a sua própria evolução. Aí só um adendo aqui, eu saí falando disparadamente e esqueci de explicar. Vocês estão ouvindo eu falar aqui, trazer uma história de uma cliente, que essa cliente faz a mentoria individual comigo. Que são aquelas pessoas que têm uma maior dificuldade de sair desses problemas que ela está vivenciando, né? Então ela vem e faz o atendimento personalizado ali comigo, que aí eu vou ajudando ela a superar esses problemas aí, tá bom? Mas a gente também tem o nosso treinamento de transformação pessoal, que é o Mulher Rara. Tem videoaulas lá com passo a passo prático para fazer com que você aos poucos vá dando ali esses passos para poder se tornar uma nova mulher, uma mulher que tem mais autoconfiança, uma mulher que sabe o que quer, decidida, tá bom? Decidida e que constrói relacionamentos de valor. Mas logo mais eu te explico mais sobre o nosso treinamento. E a gente vai pro terceiro passo. Antes disso, só vamos olhar minha garganta aqui, já pega aí sua xícara, toma seu café também, né? A dose de terapia tá sendo dada aqui, né? Uma atrás da outra. E o nosso terceiro passo é justamente o se abrir para a solidão. O que é isso, Scarlett? A maior dificuldade da pessoa que passa pela dependência emocional é o de ficar sozinha, tá? Tanto é que ela se sente extremamente incapaz de fazer coisas sozinhas, de viver sozinha, de ser feliz sozinha. Por quê? Porque lembra da dor existencial que ela teve lá quando ela era bebê? É justamente a dor do abandono. Então, quando ela sente que ela está sendo abandonada, essa dor ela vem bem latente dentro dela, sabe? E aí, justamente por isso que a gente traz esse terceiro passo, que é um passo prático ali que você vai começar a executar no seu dia a dia para abrir espaço para a solidão. Ou para a solitude, como alguns chamam, né? Que é justamente o ato de começar a se ficar sozinha e a gostar de estar sozinha. E aí você pode começar a fazer isso com pequenos atos. Não precisa ser com uma coisa drástica. Lembra, eu não estou te falando para você se separar, para você abrir mão dessa pessoa, para você abandonar essa pessoa de uma vez por todas. Eu não estou te falando isso, ok? Mas eu estou te falando para você começar a fazer coisas que você acredita que você não é capaz de fazer sozinha, sabe? Às vezes é ir a um cinema sozinha. Às vezes é fazer uma compra sem precisar de ficar pedindo a opinião de outra pessoa. Às vezes é dar um passeio num parque sozinha, sabe? Coisas pequenas. Tô te falando para você começar a fazer coisas pequenas. É tomar um sorvete, é sair com as amigas. Quando você vai tomando essas ações, a mensagem que você tá mandando pro seu cérebro é de, cara, você consegue. Você é sim capaz. Por mais que essas sejam pequenas ações que você faz, ainda assim isso vai fortalecendo algo dentro de você. Então faz aí uma listinha de coisas que você não tem costume de fazer sozinho, mas que você gostaria de fazer. Ou fazer com amigas, tá? Pessoas que não seja de dependência emocional, tá bom? Você faz essa lista, tá? E aí você pega aquela que é a mais simples e você começa por ela. Vai fazendo a coisinha mais simples, sozinha. E aí depois você faz uma mais difícil, depois outra mais, e outra mais, e outra mais, para você ir aprendendo também a se curtir. E aprendendo a se gostar, a gostar da sua presença. Uma vez eu atendi uma pessoa e ela falou assim, Scarlett, mas eu não sei, eu não consigo, é muito difícil, pra mim é tenso demais, é impossível. E, cara, quando eu ouço pessoas falando que não sabem ser sozinhas, que não conseguem, que têm dificuldade, eu só penso uma coisa, como deve ser difícil ser essa pessoa, pra ela não gostar da própria companhia.
Então, comece a ter essas pequenas ações justamente para você começar a se lapidar e a se gostar. E também saber do que você realmente gosta, sem ficar esperando a opinião da outra pessoa, sabe? Nesta aula a gente já conseguiu perceber que 2 passos extremamente importantes. Então, só recapitulando. Primeira coisa é entender de onde que veio essa dor e o porquê que ela se repete, né? Como um ciclo na sua vida. A gente entendeu isso no passo 1. No segundo passo, a gente falou sobre decisão, que é o ponto-chave para você virar literalmente a chave dessas relações que você está tendo. E o terceiro passo é essas pequenas ações que te abrem para um espaço de solitude, de solidão, para que você aprenda a curtir mais a sua própria companhia. A gente passou esses 3 passos até agora e só com eles isso já vai começar a trazer alguma clareza aí para sua vida. Mas a gente ainda tem mais 2 passos a serem vistos, tá? 2 passos que vão fazer total diferença nessa mudança que você tanto deseja ter na sua vida. No próximo vídeo eu vou trazer um passo também de extrema importância. Eu acho que nenhum desses passos a gente pode deixar, sabe, para trás. Que eles realmente são fundamentais para uma pessoa que deseja abrir mão da dependência emocional, para uma pessoa que deseja ter autonomia emocional, ser mais dona de si. No próximo vídeo eu vou trazer mais esse passo que vai trazer muita clareza para você e vai te devolver algo que é essencial para que uma pessoa abra mão da dependência emocional, que é justamente a sede de viver a própria vida. Te aguardo. Até a próxima aula.